take them out to sea. May the waters of all worlds he meet. He'll give and to you and he'll release. He'll give and as it was given me. And I listen to the waterfall falling as a waterfall down. It comes like a waterfall falling like a waterfall down. I listen to the waterfall falling as a waterfall down. It comes like a waterfall falling like a waterfall down. If you make a big enough wave, it'll come back to greet you. If you take breath, take them out to sea. It'll make the waters of all worlds you need. They'll give and you and he'll release. He'll give and as it was given me. And I listen to the waterfall falling as a waterfall down. It'll come like a waterfall. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Vamos encaminhando o aviãozinho aí da live. Deixa eu escrever aqui nos comentários, corações, aviãozinhos, pra gente chamar as outras mulheres. Hoje a gente vai falar sobre a aula 6. Vamos falar da grande magia, realmente sobre a força criativa feminina. A grande magia, criatividade feminina. Legal. Neila, bem-vinda. Fê, Silvia, Aline, bem-vindas. Vamos chegando. Enviem aí no aviãozinho. Silvia, vamos chegando. Chamando todo mundo. É isso. A gente vai trazer assuntos bem legais hoje, assim, falando sobre essa força criativa, o que significa força dentro do feminino, na criatividade. Eu coloquei aqui nos stories algumas caixinhas, né? Perguntando se vocês achavam que a liderança era feminina ou era masculina. A gente vai falar sobre isso no sentido da energia feminina ou masculina. A gente vai falar sobre todo o processo de trazer a força de ação, esse poder que está bem concentrado nos dois arquétipos, que são a donzela e a mãe, né, a matriarca, que trazem bastante esse poder da força de ação no mundo, a energia do fogo, né, a energia da criatividade. E como acontece esse processo de força de ação, né? E vamos construir um pouquinho esse começo dessa jornada, né? Essa jornada de reconexão feminina que a gente está fazendo nesse curso inicial, que é o Força Criativa Feminina. Então, nesse curso nós estamos construindo as bases, né? Entrando em contato com valores, entrando em contato com uma sabedoria base para a gente emergir no processo de reconexão feminina, trazendo agora, nesse momento, um pouco mais desse cinturão de forças. É como se a gente estivesse pegando ali um cavalo branco
como tá lá na imagem, né? E cavalgando na direção do nosso sonho, do nosso ideal, das nossas vontades, das nossas realizações. E essa força de ação desse cavalo, né? Que a gente pode trazer aqui hoje. O cavalo, dentro do sagrado feminino, é um animal que traz as forças, as energias do arquétipo da fase ovulatória, da fase da mãe, né? Então, é um animal que traz esse aspecto da jornada, né? Do movimento, e um animal muito sensível, muito que tem muita empatia e conexão, né? Com o que está fora, né? Com o que está dentro dele. É um animal muito conectado com tudo que está ao redor dele, mas ele tem essa força de movimento, ele traz essa energia do movimento, né? Vamos chegando, a gente vai falar sobre essa liderança, né? E como acontece assim o processo criativo feminino. Vamos trazer um comecinho dessa visão aí dentro dos ciclos femininos, e amanhã a gente vai falar mais sobre uma integração. Amanhã a gente vai trazer uma síntese, assim, as coisas vão ficar mais organizadas, vamos dizer assim, para vocês, para que vocês possam conquistar um caminhar, né, mais com autonomia também dentro dos seus ciclos, tá? Então amanhã a aula é super importante. Espero vocês amanhã também. Bem-vindas, bem-vindos. Os homens que aqui estão também, muito bem-vindos. Importante essa sabedoria para todo mundo. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar, né? Bom, essa aula, é a aula 6, né, do curso aqui online, que eu estou ofertando, um curso gratuito, que chama Força Criativa Feminina, que faz parte de uma jornada, que é a jornada de reconexão feminina, que vai terminar lá no dia 15 de dezembro. Então, amanhã eu vou fazer um convite para vocês engrenarem na próxima fase dessa jornada. Então, venham, tá? São poucas vagas e vai ser uma coisa assim bem... poucas vagas mesmo para eu conseguir trabalhar, porque tem mentoria, tem coisa individual para fazer. Então, é a primeira vez que eu estou atuando online com esse trabalho. Eu já venho atuando há um tempo com a mentoria de reconexão feminina, com retiros de imersão, com grupos, com círculos de cura, mas juntar tudo e fazer um processo online é a primeira vez. Então, eu não sei, eu tenho receio de não dar conta de um grupo grande. Então, vão ser poucas vagas e vai ser um momento assim bem de dedicação e de carinho com quem estiver nesse grupo, tá? Então, espero vocês amanhã, que eu vou contar tudo como vai funcionar também. Então, é isso. Vou fazer um breve resumo. Então, se você não assistiu às outras aulas, eu vou falar um pouquinho sobre essas outras aulas, sobre esse curso, né, da Força Criativa Feminina. Eu vou trazer um pouco, um resumo sobre tudo isso. E vai ser muito lindo, assim, a gente poder olhar também para as cartas que eu abri, as cartas do tarô que eu abri em cada aula. A carta de hoje foi incrível, uma carta de sombra, é uma carta do arcano de nuvens. Eu vou mostrar aqui para vocês. No final, ela tem a ver com processos mentais densos humanos. Então, eu vou trazer aqui essa carta que eu tirei da aula de hoje para vocês, e tem tudo a ver, assim, com o que é ter força, conquistar essa força contra
muitos dos domínios das crenças limitadoras, dos padrões velhos da nossa mente, né? Muito legal. Então amanhã eu vou trazer uma síntese de todas essas cartas que a gente, né, recebeu desse tarô durante todo o processo. Então, assim, nós estamos atravessando portais nesse curso. Nós atravessamos primeiro o portal da clareza, né? No portal da clareza, a gente olhou para o nosso feminino, a gente percebeu o quanto muitas vezes nós fomos levadas a tomar decisões, a abraçar oportunidades, enfim, pelas ocasiões da vida ou levadas pelos outros, né? E não assumimos o leme, não pegamos esse movimento de decisão e de ação na nossa vida por uma presença, por uma verdade, por um valor nosso, né? E vimos também o quanto muitas vezes a gente se negligenciou, né? A gente se negligenciou, se perdeu em prol, né, de suprir aí o triângulo da segurança, né? Falei aqui do triângulo da segurança, da necessidade de ser vista, da necessidade de pertencer, da necessidade de confiança, de receber a confiança. E falei também sobre os ciclos femininos. A gente trouxe algumas reflexões lá no grupo, né, sobre os ciclos. Falei mais da primavera e do verão, que são os dois arquétipos que a gente está vivenciando no macro ciclo, agora com a vinda aí do verão, que é a donzela, né, a mãe, a matriarca. Quais são os poderes desses dois arquétipos? Quais são as dificuldades, né, assim, os distúrbios também de energéticos que eles têm. E falei um pouquinho sobre o ciclo todo, o inverno. Na jornada toda, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar em cada um dos arquétipos e se ver dentro deles, né? Assim, esse é o ponto principal. E colocar em prática o processo criativo do seu ciclo com o que está acontecendo na sua vida, identificando o chamado da sua vida. Esse é o objetivo. Eu não quero com esse curso apenas trazer a sabedoria do ciclo menstrual. Eu não quero apenas que vocês reconheçam quais são os poderes, enfim. Eu sei que vocês já estão falando que está sendo muito transformador, né? Eu vejo vocês falando lá nos grupos. O quanto está sendo transformador, fico super contente. Esse curso que eu estou ofertando aqui agora para vocês. Mas eu não quero só trazer essa sabedoria, mas eu quero que ela, de alguma forma, vocês realizem essa sabedoria, faça parte da sua vida diária, que vocês possam fluir com o processo criativo dentro dos ciclos, para o que vier para a sua vida, entende? Esse é o objetivo, né, da reconexão, porque aí você faz a reconexão feminina acontecer, né? A gente falou sobre as crenças limitadoras, o fato da gente estar inserida nessa sociedade patriarcal, né? Todas as influências do patriarcado que ainda existem nas nossas crenças, nos padrões que a gente tem de comportamento, de padrões mentais. Falamos das fogueiras modernas, né? Aquela necessidade de perfeição, tudo aquilo que nós falamos. E o quanto a gente se masculinizou, né? Essa necessidade da extroversão, da intelectualidade, essa necessidade, né, dessas habilidades que são mais cultivadas pelo patriarcado.
essa cultura aí. E também a coisa do anticoncepcional, do uso dos anticoncepcionais. Esse vídeo tá aqui no IGTV, é a aula 2. Então, se você não assistiu, assiste, tá bem legal. E aí depois a gente foi para o Portal do Poder, né? A gente falei aqui sobre a sabedoria do corpo, a gente falou sobre o corpo energético, feminino, a consciência espiritual, a compaixão, né? Essa conexão do dar e receber, né? O caldeirão, o nosso útero, com o potencial da realização, da síntese, da abundância, né? Essa conexão com a voz daquela que sabe, que lidera os nossos caminhos. A gente vai falar mais sobre isso hoje. E fomos no Portal do Poder também para a bênção do útero, né? Fazer uma super conexão com mulheres do mundo inteiro, a bênção mundial do útero, e trazer as energias do arquétipo da matriarca, trazer as energias da lua cheia, trazer as energias da fertilidade, né, para energeticamente canalizando ali naquela sincronização. Ontem estivemos juntas num processo lindo com arte terapia, com a psicóloga Johanna Cerqueira. Nós entramos em contato novamente aí com o portal da coragem, né? Porque entramos ali um pouco em vulnerabilidade, começamos uma expressão mais livre, lidamos e olhamos ali com o nosso crítico interno, essa voz que nos limita, que muitas vezes nos deprecia, mas que a gente viu que também nos protege, que também dá feedbacks aí importantes, principalmente no período pré-menstrual. E a gente vai conversar muito com esse crítico interno, trazendo autocompaixão, autoamor, acolhendo essa criança, muitas vezes que está aí ainda ferida, né? Precisando, trazendo necessidades para ser supridas. Então a gente vai entrar nesse lugar mais pessoal no processo da jornada de reconexão feminina, que vai começar dia 15 de novembro, tá bom? Domingo. E vamos estar juntas aí 28 dias num ciclo mais assim, num processo em grupo, mais terapêutico e um pouco mais tete-a-tete, com mentorias também, né? Então é isso. Foram esses portais que a gente atravessou até agora. E hoje a ideia é a gente trazer uma travessia com esse cavalo potente, um pouco mais veloz, para o que é o portal da força, tá? O portal da força, essa força criativa feminina. Eu falei um pouquinho para vocês, acho que foi na aula 3, sobre o sentido da luta, né? O sentido da luta. A gente às vezes pensa que luta é violência, e não. Luta no mundo onde a gente vive, nesse mundo material, né? Tem uma conotação de esforço, de superação, de ação, de força de ação. E é um pouco dessa força, porque é uma força para a gente sutilizar, às vezes uma força para a gente superar, né? O quanto o mundo nos engole, né? E nos impede a nossa verdadeira expressão, nos impede de nos conectar com nós mesmas, nos impede de fazer o movimento de busca pelos nossos sonhos, né? Eu não gosto muito de falar de propósitos, porque
propósito soa como uma coisa muito grande e eu acho que os propósitos eles podem mudar, sabe? Assim, eu posso ter um propósito hoje. Meu propósito hoje foi construir, né, uma boa aula para vocês, fiz os desafios, cozinhei, foi me cuidar. E existe um propósito maior, claro, que ele está alinhado com as nossas paixões, que ele está alinhado com os nossos valores, que ele está alinhado com alguns ideais que a gente tem. Então, e tudo bem que isso pode chegar num momento de vida que isso vai mudar. Não estou dizendo que os propósitos são engessados, entende? É essa a visão que eu gosto de propósitos. E quando a gente fala de força no processo criativo, porque o ciclo feminino é um processo criativo, nós estamos gerando, o potencial do corpo é de gerar vida, o potencial da mente é de gerar vida, projetos e ações no mundo, o potencial das nossas emoções, nós somos integralmente convidadas mês a mês a criar, a gerar vida, a gerar projetos, a trazer ações para o mundo, né? É disso que eu estou falando. E para isso acontecer, é importante esse olhar para os propósitos. Mas às vezes tem coisas assim, você precisa ter um propósito, sabe? Não é uma coisa que você precisa ter. O propósito, ele vem conforme você for cavalgando nessa estrada. Você vai encontrando coisas na estrada que vão, é isso, é isso. Não existe uma coisa, você sabe, é importante saber o que eu realmente quero. Eu falo sobre isso muito aqui. O que eu realmente quero? Se fazer perguntas, oi Alê, a gente estava falando sobre isso hoje. Se fazer perguntas é importante. A gente deixou de fazer pergunta. Então, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sei fazer, por que isso, mas por que eu gosto, por que isso é importante para mim, porque essas perguntas, esses porquês vão nos levar a muitos lugares. Na jornada de reconexão, a gente descobre crenças limitadoras a partir dos porquês. A gente vai se ver, se sentir e vamos decifrar muitas coisas que podem estar nos limitando. Então, no processo de liderança, dessa força criativa, que é um chamado do nosso feminino, um chamado mensal do nosso feminino, nós começamos decifrando o que eu realmente quero. E isso vem a partir de autoconhecimento, de se ver e de sentir, de se sentir. Isso vem de um lugar de se abrir para a intuição, para olhar o que é verdade para você, né? Faz sentido? Então, o que eu realmente quero? Como eu descubro o que eu realmente quero? Autoconhecimento, me vendo e me sentindo, intuição e verdade. A gente pode traçar um trajeto inicial nessa cavalgada por esse lugar. A partir disso, o quanto mais eu estiver me questionando, me perguntando, é isso realmente? É uma conversa interna que começa a ser estabelecida de uma forma muito acolhedora e muito compassiva a cada ciclo. A cada ciclo eu tenho a oportunidade
de me ver e de me sentir. A cada ciclo eu tenho a oportunidade de acessar a minha intuição e minha verdade. É isso que eu estou falando. E a cada ciclo eu vou encontrar um pouquinho do meu caminho de propósito. A cada ciclo eu vou encontrar a clareza, a flexibilidade. A cada ciclo eu vou encontrar o poder. A cada ciclo eu vou encontrar a coragem. A cada ciclo eu vou encontrar a força. Vocês fizeram a roda dos chamados femininos, esse instrumento que eu uso nas mentorias. Na jornada feminina, a gente vai de reconexão feminina, vocês vão ter a oportunidade de ter um diagnóstico dessa roda. Dá para ver muita coisa naquela roda. E ali são os chamados do feminino. Todos esses poderes estão ali, né? A amorosidade, a intelectualidade, né? Todos os poderes. Tem muito forte ali a liderança. E se vocês olharem na roda, a liderança, eu coloquei lá no arquétipo da anciã, no inverno. Faz sentido isso para vocês? Eu coloquei a caixinha aqui hoje perguntando se a liderança é da energia masculina. E 67% respondeu que a liderança é da energia masculina. E eu coloquei a liderança no arquétipo da anciã, no arquétipo da bruxa, no inverno, na lua negra. O arquétipo da bruxa e da feiticeira, eles têm a energia yin. Não é uma energia yang, não é uma energia masculina, não é uma energia de força de ação. Essa liderança que eu estou falando para vocês não é uma liderança de força de ação. Eu chamo de liderança intuitiva. Então eu vou contar uma história para vocês. Imagina um barco. Imagina um barco, um barquinho. Você tá ali, tem um barquinho, um barco a remo, tá? Esse barco primeiro. Pode ser um barco à vela, vamos colocar um barco à vela. Não, a vela não, vamos fazer a remo mesmo. A vela a gente tem que contar com o vento. Vamos botar alguém para remar esse barco aí. Imagina um barco a remo. Tem uma energia remando o barco e tem uma energia que está olhando para o horizonte, vendo, sentindo, qual dessas energias é a energia masculina e qual dessas energias é a energia feminina? Quem rema ou quem está lá na frente com aquela luneta, né? Imagina aquele barco a remo lá de 1500 e nada. Falando, olha, é pra cá. Fareja o cheiro da chuva. Sente o vento na pele. Tá quente esse vento. Sente no coração que pra lá pode ser melhor. Sente uma voz interior falando: nossa, tenho certeza que é pra cá que eu tenho que ir. Com essa metáfora do barco, tenho certeza que aquela caixinha dos 67% da liderança seria para o feminino.
Vocês concordam comigo? É isso que eu chamo de liderança intuitiva. Essa é a grande magia. Eu estou trazendo isso aqui no início da nossa aula. A meu ver, e de algumas autoras que eu tive a felicidade de encontrar no meu caminho, a liderança é intuitiva. Vocês sentem isso? Como vocês sentem? Essa liderança intuitiva, ela foi perdida um pouco no mundo atual, assim. A força de ação é necessária. O nosso masculino traz a ação do fazer. Fazer, 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 agir, agir, agir. Du. A nossa energia feminina é o ser, o sentir, o intuir. E esse lugar pode ser reconquistado, reconectado para que a gente flua mais com ele. A nossa intuição foi invalidada. A nossa intuição foi temida, por isso ela foi invalidada. Entendem? Eu trouxe algumas características da liderança, do que é uma liderança feminina para mim. Mas eu queria ouvir de vocês. Escrevam aqui nos comentários o que seria para vocês uma liderança feminina, como ela é, quais as características dessa liderança feminina. Eu já falei uma, intuitiva, né? Ela é intuitiva. Escrevam pra gente, quero ouvir vocês. Aí Duda tá falando aqui, perfeito. Que legal. Rose tá aprendendo a sentir desse jeito, legal. Vamos lá. Liderança feminina. A Duda, empática. Boa, Duda. Ressoa aqui com a Grazi, colaborativa. Legal. A energia daquela que sabe, ela sabe. A Giovana trouxe aqui integrativa. Lindo, Giovana. A Enelise que tem detalhes, né? Que visualiza ali os detalhes, né? Observadora, ó, vem junto com a Ana. Acolhedora, sensível. Tem sensibilidade, ela sente. Escutativa, lindo. Isso, suave. Leveza e graça, né? Eu gosto de falar leveza e graça. Compassiva, muita empatia. E a compaixão, a gente falou da compaixão nesse centro de energia. Amorosa, participativa, olha que legal. Mulheres plenas. Amorosa, forte, forte. Vocês percebem a força nisso tudo que a gente está falando aqui? Ótimo, Ale, que lindo você trazer a força. A gente acha que é forte a ação. Isso é uma crença limitadora sua? Integradora e includente. Lindo, Ale. Isso. É isso. Eu coloquei aqui outra coisa que vocês não falaram. Motivadora. Coloquei também flexível,
com aquela adaptabilidade resiliente, né? Que a gente falou na terceira aula, de fluir com os paradoxos, né? De fluir com o que é os ciclos, de aprender o que são as mudanças e saber fazer mudanças e ressignificar e recriar. Achei lindo o post hoje ali da querida, como ela chama? Fugiu o nome, gente. Ai, ela trabalha com joias, ela faz brincos, ela faz coisas lindas, artesanais. E ela fez um post incrível sobre o processo criativo, né? Eu vou falar sobre isso aqui hoje também. Inspiradora, ó, verdadeira, que legal. Adaptável, a Aline falou aqui. Que linda. É isso, gente. Então, vocês concordam comigo que existe um lugar no processo de liderar? Ah, tá aqui, tudo de bom, Biju. O seu último post sobre a ressignificação no processo criativo foi lindo, tá nos meus stories. Acessem. Então, gente, assim, existe um lugar antes da ação, que é um lugar da nossa energia feminina, não da nossa energia masculina, que lidera a ação, vem antes da ação. E por que eu coloquei a liderança no arquétipo da anciã, da bruxa? Porque a anciã, ela detém a sabedoria de todo o ciclo. Ela traz o fim do ciclo, que também é o começo do ciclo. Aquele momento onde a gente está sangrando, tem um dia em específico que não é do pré-menstrual, da feiticeira, do nosso inverno. É um momento no menstrual que centrou, que a gente recebeu o arquétipo da anciã. É um lugar onde, nossa, é isso. A gente pode encontrar isso, o nosso ciclo traz isso. E é ali que a gente escreve, a gente planta as intenções. Já ouviram falar de plantar a lua? É esse lugar, para mim, que é a sabedoria de todo o ciclo que eu passei, de todo o mês que eu passei. Aquela que sabe me fala, é isso aqui que você precisa, é isso aqui, esse é a grande magia desse ciclo, para cá que você pode ir, aqui. E ali eu vou escrever as intenções para o novo ciclo que vai começar. E isso não é contínuo, a coisa, né? A gente vai caminhando e encontrando a cada ciclo novas informações, novas possibilidades, novos nortes. A gente vai ajustando a bússola, né? E o processo criativo de vida ou de um projeto que você está, ou de uma relação, ou de muito autoconhecimento, se é o que você está buscando, para o que for, para o seu chamado da vida, vai estar acontecendo. E esse momento, quando a gente está menstruando, quando a gente está entrando realmente, realizando o arquétipo da bruxa, da sábia, da maestria, da mulher que tem essa liderança intuitiva,
é muito rico, é a grande magia do nosso ciclo menstrual. E ele não vem sozinho, tá? Não tô falando que ela faz as coisas sozinhas, não. Ela vai pegando. É todo o ciclo. Uma abrindo a porta para outra. Uma vai abrindo a porta para outra, como a gente fez ontem, anteontem, na Bênção Mundial do Útero. A nossa donzela abriu a porta para a matriarca e ela entrou no meio daquele salão onde a gente estava e a gente recebeu a sua força. E as 4 vão abrindo as portas umas para as outras. E cada uma vai ofertando o seu poder. E dentro dessas 4 fases tem um chamado que no seu momento de vida pode ser para você. Para o que você está fazendo, para o que você está buscando, porque a vida está te chamando. E estar atenta, ter clareza sobre isso, é viver plenamente um potencial feminino criativo com mais harmonia, respeitando o seu ciclo sem lutar com a baixa energia, sem lutar com ai, tô chorando, sabe? Por que eu tô passando por tudo isso? Por que tá doendo? Por que eu tô tendo cólica? Por que a gente começa a fluir entendendo mais as coisas. Tudo que a gente não entende, não compreende, traz medo. Falei disso aqui. O nosso cérebro límbico, né? O nosso cérebro, ele quer garantir a nossa sobrevivência, ele quer nos proteger. Então, quando a gente olha e sente alguma coisa e confronta alguma coisa que a gente não entende, não compreende, traz medo. É natural para eu me proteger. Eu falei, é como o cachorro que escuta o carro de som lá longe, ele começa a latir, porque ele não sabe de onde vem aquele som. Aquilo traz medo, porque ele não tem a referência de onde vem o som. É muito alto para o ouvido dele, né? E esse reflexo de reagir ao que eu desconheço, ao que eu não compreendo, com medo, é muito natural. Então a gente tem medo do pré-menstrual. A gente não precisa ter medo do pré-menstrual. A gente pode decifrar, olhar, sentir, conversar com o nosso corpo, confiar de novo, fazer um processo prático, com exercícios, com coisas que vão nos reconectar com essa fase também. Para a gente chegar na anciã. É sempre luz e sombra. Precisa de pausa, precisa de expansão e de contração. A natureza é assim, nós somos assim. E por que lutar com isso, né? Porque, nossa, é uma coisa que, para mim, é uma falta de se respeitar, né? Respeitar ser mulher, sabe? Como eu falei na live 2. A Eduarda tá falando das cólicas. O fim do processo, né? A feiticeira, ela vai confrontar, né, o nosso outono, nosso pré-menstrual, ela vai confrontar um começo de uma morte simbólica. E ela vai se sensibilizar muito por tudo o que não faz sentido na vida dela. Por tudo que ela não tolera mais na vida dela. Por tudo que ela quer transformar na vida dela. Por tudo o que a incomoda. Por tudo que, enfim, que ela não quer, não tá afim mais. E podem ser coisas que
que muitas vezes a gente nem tem consciência. A gente precisa de ajuda para encontrar, porque a gente não está acostumada a se ver e a se sentir. Ou às vezes a gente coloca coisas por baixo do tapete. Eu não quero fazer essa mudança, vai me dar muito trabalho. Sair de uma relação, por exemplo, que está me fazendo mal. Só um exemplo. E na fase pré-menstrual, essas coisas ficam muito à flor da pele. A gente começa a reagir, só reagir. A gente começa a reagir, fica irritada, fica com medo, fica chorona, fica um monte de coisa. Você nem sabe o porquê, mas a causa tá lá no fundo do que você não quer, não tolera. E aí, às vezes tem uma coisa na sua vida que você não quer deixar ir embora. Segurando, prendendo. Esse segurar e prender e não desapegar é um dos principais motivos da cólica, por exemplo. Um dos pontos. Tá? Mas a gente pode aprender a olhar para o que essa feiticeira está querendo dizer. E ela tem coisas que ela vai pôr no caldeirão e tem coisas que ela não quer botar nesse caldeirão. E isso é você, é o que eu realmente quero. É o que eu tô falando aqui, de fazer perguntas. O que eu realmente quero, se ver, se sentir, para chegar na intuição e na verdade. Né? É um lugar muito intuitivo, mas é um lugar que traz medo. A gente sai de uma fase de extroversão, super intelectual, né? Aí vem para uma fase amorosa, gostoso, tá tudo lindo, na fase da mãe. Quero fazer, tá legal. Ah, deixa, tá tudo bem. De repente, faz assim, entra num lugar de introspecção que fala, uau, isso aqui eu não quero mais não, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui... O crítico interno vem te dando feedbacks também nessa fase, né? A gente falou disso ontem na aula. Então, por isso a aula de ontem foi coragem, né? A Larissa tá falando aqui, carece de ter coragem, sim. Só que é um lugar muito... Eu digo para vocês, quando a gente começa essa conversa interior, a gente olha para a dor, até me emociono, a dor, ela é real, ela dói, é o nosso corpo se expressando. Mas a voz que está por trás da dor é uma voz muito amorosa. É uma grande sábia, ela é acolhedora. Ela é aquela que sabe, que vai te falar sobre essa dor, que você vai bater um papo com ela. Ela te bota no colo e fala aqui, vem cá, minha filha. Vem olhar para isso. Deita aqui um pouquinho. Ela faz cafuné. E quando você se permite deitar nesse colo, a dor se vai junto. Às vezes com lágrimas. Às vezes com desenho, um journaling que você faz. Às vezes com esmurrar de uma almofada. Às vezes, enfim. A dor se vai, mas você sabe, você olhou para ela, você conversou com ela. É disso que eu tô falando. E existem ferramentas, né? Eu na mentoria
eu trago formas da gente entrar nesses lugares. É prática, a cada ciclo. Então, assim, dentro do que são os ciclos femininos, eu tenho um potencial muito grande de transformação e de autoconhecimento do meu ser, né? E é abertura, né? Entrega e flexibilidade. Essas duas fases, principalmente pré-menstrual e menstrual, e são chamados do meu feminino, né? É muito próprio do que é a liderança feminina. A energia feminina, ela vem com abertura, entrega e flexibilidade. Ela se expressa muito dessa forma. E então, assim, intuição, compaixão, e no útero, naquele momento onde você recebe o seu sangue, você recebe a anciã, a palavra é integração. A gente vai falar bastante de integração amanhã, tá? Então, o processo criativo, ele vem muito, assim, eu gosto muito daquela fala. Vocês já leram aquele livro Big Magic, A Grande Magia, que é o tema dessa aula também? Que é da Elizabeth Gilbert. A coisa mais famosa dela é aquele filme, né? O livro Comer, Rezar e Amar. A Elizabeth Gilbert tem um livro que é bem legal, que é esse A Grande Magia, Big Magic. Então, eu recomendo para todas as mulheres, e se você, a Larissa falou que está super voltando aí a se conectar com a arte, né? Esse livro é muito especial para mim. Eu tenho uma característica, uma vez eu fiz um processo de avaliação, assim, de forças, de características, e eu descobri que eu tenho uma força que chama ideator, né? Que é uma força de fluir muito no campo das ideias. E eu sempre sofri muito com isso, porque para mim o campo das ideias é uma coisa muito saturada, eu tenho muitas ideias. E aí eu me frustrava porque eu não conseguia colocar essas ideias todas em prática. Se eu colocar essas ideias em prática, eu fico doida, né? Não vou conseguir realizar tudo. Então fazer síntese, fazer um movimento de realizar, de sair do campo das ideias e colocar em ação, sempre foi um desafio para mim, né? E aí a Elizabeth Gilbert, nesse livro A Grande Magia, ela fala da criatividade, ela fala de um campo das ideias. Então existe um campo onde as ideias estão e elas ficam ali flutuando. Imagina um rio sutil onde os peixes são essas ideias. Então ela fala que esse campo existe. E ela conta histórias sobre esse campo das ideias. O livro é muito legal. Então ela fala que você pode acessar uma ideia e se ela vier naquele momento e tiver condizendo com o que você está realizando, com o que você quer, com o que você deseja, com o que você tem de possibilidades de realizar naquele momento, você vai catar aquela ideia e vai botar em ação. Mas ela fala que tem ideias que vêm, que você fala, não, agora eu não posso trabalhar com isso
elas voltam para o campo. E às vezes você vai olhar alguém lá num outro lugar, numa outra situação, teve a mesma ideia, pegou e fez. Já aconteceu isso com vocês? Então ela fala que esse campo das ideias é muito natural, ele existe, que a gente pode acessar. E que quanto mais a gente estiver conectada com o que eu realmente quero, com o se ver, o se sentir, com a verdade, com os meus propósitos do momento, quanto mais alinhada eu estiver na presença da minha essência em mim, mais eu vou conseguir captar ideias que são realmente para mim, para aquele momento. E a gente entra no processo criativo, no que a gente sente aquela sincronicidade, né? Aquela coisa, isso! Não, isso, né? Ontem a gente experimentou isso na arte terapia, né? Eu falei, olha, começa com um traço. O relato do desenho da Cris foi muito legal. A gente queria fazer uma estrada, aí comecei a fazer uma estrada. Aí daqui a pouco veio, é isso, é transformação, aí eu desenhei a borboleta. Aí é assim, você começa com um pequeno traço e vai abrindo. O propósito é assim, você vai... Só que é um lugar de estar alinhada com a essência, nesse ponto do autoconhecimento onde você se vê, você se sente e você consegue saber o que você realmente quer, né? E então esse campo das ideias eu queria contar para vocês, é muito legal. Eu gosto muito dessa parte do livro e me trouxe um conforto, assim, sabe? Porque nem sempre a gente vai colocar todas as ideias em prática, né? E o processo criativo ele também é lidar com tentativa e erro. Hoje eu vi um post aqui de um amigo, também postei aqui nos stories. Era um menininho, aí ele estava cheio de coisas bonitas que ele tinha realizado, assim. Um montinho de coisas bonitas, coloridas que ele tinha realizado. Aí o amiguinho dele chegou e falou assim, nossa, quanta sorte você tem, quanta coisa você realizou. Aí ele vira e mostra tudo que está atrás dele, um monte de coisas maior, tudo cinza. Ele fala assim, mas esses são os meus erros, né? E é isso. É tentar, é errar, é fazer, é corrigir, é ressignificar, é transformar, aí você dá vida, né? A Aline tá falando que viu. E aí você olha para aquilo, fala, uau! Aí você tem um ciclo, a sua feiticeira vai lá e fala, aqui você pode fazer assim, você pode fazer assado. Aí você pega aquilo lá e muda, põe mais coisinha, aquilo vai crescendo. Nossa, aí vai ficando cada vez mais com a sua cara. Mas você já teve coisas que você jogou fora, que você não gostou, que você desapegou, que você errou, que você falou, vou ter que corrigir isso aqui não serve, isso aqui não quero mais, né? É assim. E como a gente tem dificuldade de lidar com erros? Já perceberam isso? A gente tem muitas crenças limitadoras com relação a erro. A gente vai olhar para essas crenças limitadoras com relação ao erro. A gente fez um trabalho bem bonito uma vez, né, Lê, sobre isso num Theta Healing. Foi muito especial. A gente traz crenças com relação a erro que é muito forte, nos limitam demais, né? E aí, o que é um processo criativo? É um processo de vida, morte e vida, que é o ciclo feminino. Estão vendo a relação com a criatividade? Nós somos geradoras de vida, nós somos criativas por natureza. E o quanto mais a gente puder criar nossa vida, nossos projetos, as nossas coisas, enfim,
as nossas transformações, o nosso processo de autoconhecimento, ciclando junto com os chamados do meu corpo, da minha mente, mais alinhada com a minha essência feminina que eu sou, mais fluxo eu vou dar, mais leveza, mais liderança com todos aqueles, né, aquela lista de características que vocês colocaram aqui. Eu me vejo com mais compaixão, eu lidero os meus ciclos com amorosidade, eu lidero os meus ciclos ressignificando, eu lidero os meus ciclos com adaptabilidade, com flexibilidade, com firmeza, com força, com intuição, com motivação, né? É isso. Eu sou capaz de trazer essa leveza, medo de fazer mudança. Como é que a Miranda Gray mesmo fala? Como as mulheres podem ter medo de fazer mudança? Se a gente é mutante, né? A gente muda muito as nossas energias. Você se ater aos seus ciclos e realmente vivenciar e fluir com eles, você vai querer fazer mudança. Vai ter um fogo dentro, aquele gelinho da barriga passa a ser gostoso, sabe? A gente fica assim, fogo no... É gostoso isso, passa a ser... Ai, novo ciclo tá chegando, vamos lá, né? Vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou mudar, né? Histórias lindas lá no nosso grupo, de transição de carreira, de mulheres fazendo coisas que a gente é capaz disso. Tem uma passagem no livro do Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, que fala assim... Ela fala do vicejar, né? Vicejar é quando a coisa tá viçosa, quando a plantação tá cheia, tá bonita, né? Quando a plantação tá viva, do vicejar, né? Ela fala assim que todas as mulheres são capazes de pegar uma plantação que tá seca e morta e fazer aquilo ali vicejar, né? Que as mulheres, se estiverem em uma prisão, construirão janelas nessa prisão, né? Tem uma passagem linda, eu vou achar e vou postar aqui para vocês. Ela escreve muito poeticamente, né? Muito bonito. E então, gente, assim, falando dessa força criativa, que é o portal de hoje, quando a gente encontra o que a gente realmente quer, quando a gente se alinha com aqueles pequenos propósitos que podem mudar com o tempo e tudo bem, a gente precisa de outros componentes importantes. Um deles eu senti hoje no nosso grupo, senti muito, que é o encontro com a motivação. Muitas de vocês se sentiram motivadas, né? No nosso grupo hoje. Eu vi vocês escrevendo nos grupos assim, nossa, tô até escrevendo aqui no papel, voltei a entrar em contato com a arte, voltei... Esse potencial da motivação, né? É muito poderoso. E é parte da liderança feminina. E essa motivação vem, eu vejo que com 3 pontos, assim. A partir de uma boa rede de apoio, a gente construiu uma rede de apoio já nesse grupo, né? Pouco tempo, que a gente está junto há 6 dias.
né? E nós já estamos contando as nossas histórias, falando das nossas, né? E se apoiando e compartilhando. E é nato de ser mulher isso. E é muito rico que a gente possa ter grupos de rede de apoio. A motivação, ela vem a partir de um lugar de confiança na expressão, tanto na minha expressão quanto na expressão que vem do outro. Então, é de um lugar de autoconfiança. Eu tô motivada porque eu confio no que eu tô fazendo. A motivação, ela nutre muito aquela parte do triângulo da segurança, que tem a ver com a confiança, sabe? A rede de apoio nutre muito aquela parte do triângulo da segurança, que é ser vista e que é pertencer. A gente precisa disso. O triângulo da segurança não quer dizer que a gente tem que sair dele para fazer o processo do triângulo da liberdade. A gente tem que ter essa consciência de que essas são necessidades até da nossa criança, e que agora a gente é grande, a gente pode trazer outras necessidades mais, né, maduras, e que vão me trazer mais liberdade, que vão me trazer outras coisas que eu quero. Mas eu sempre posso nutrir esse triângulo da segurança, entende? Não é para ele deixar ele para trás. Mas são coisas que até eu mesma posso nutrir. E a gente aprende isso nos nossos ciclos. Então, outra coisa que é importante para esse processo acontecer, né? Assim, toda essa liderança intuitiva, o processo criativo, é um compromisso, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Esse compromisso, né? Esse lugar de nada acontece automaticamente. E desse compromisso ele vem com uma força num lugar de vontade, num lugar de paixão, num lugar de... É isso que eu quero. Tá depois o que eu realmente quero. Tá depois que você descobriu mais isso. E aí você assume o compromisso. Não tem muito esforço, sabe? Entende? Então, assim, eu entendo que as 123 pessoas que permaneceram mais de 50% da primeira aula, lá naquela quarta-feira passada, hoje são 50 pessoas que estão aqui assistindo mais da metade dessa sexta aula, que estão mais comprometidas com o que eu estou apresentando, com esse saber, com esse processo, com essa jornada. E é isso. Esse comprometimento é essencial. Eu falei disso ontem na nossa aula. Porque nada acontece automaticamente. O chamado aqui para vocês não é de tomar Buscofen, sabe? Para resolver a cólica. O chamado aqui de vocês é resolver a cólica. é olhar para... envolve uma ação sua. Não é automático. Então é importante para mim que nesse grupo que eu vou oferecer para vocês tenham a vontade, vocês queiram, é o meu objetivo, mostrar para vocês a importância desse processo que é rico, como a Mona está falando aqui.
É algo, é um saber para a vida. Não é eu não tô te dando um remédio que vai acabar, que você vai ter que comprar de novo no mês que vem. Tô te dando um saber, algo que eu passei na minha jornada, na minha caminhada, que eu tô compartilhando com vocês. E para transformar. Muitas de vocês já falaram nesses poucos dias que o conteúdo está sendo transformador. Eu acredito que a jornada vai ser mais transformadora, né? Eu estou entregando as bases, uma parte do processo, a gente quer fazer isso na prática, tá? Então, dentro do que é esse compromisso, é um compromisso com você, não é comigo não, sabe? É com essa vontade que você tá vendo, não é comigo. É com você, com o seu feminino, com honrar a sua natureza feminina, com querer fazer um processo criativo, querer assumir o triângulo da liberdade, querer trazer mais auto-amor, querer fluir com o seu corpo com mais confiança com ele, querer tudo isso. Não é em mim, é um compromisso com tudo isso. Entende? E essa é a diferença dos processos de cura, para mim como enfermeira, que fazem mais sentido. Né? Mais uma vez eu falo, não é que a medicina não resolva, a gente precisa da medicina em muitos campos, mas existem lugares que a autocura é possível. E como enfermeira e como experienciando isso desde 2006, encontrando diversos caminhos, abrindo as portinhas. É isso, não, isso não. São ciclos. Yoga, ayahuasca, Peru, xamã, né? Constelação familiar, é ciclo, é Theta Healing, é floral, formigas na África. Mentira, não fiz isso não. Não tem um negócio de enterrar no chão com as formigas lá na África. Tudo são caminhos, gente, mas eu posso trazer algo para vocês e compartilhar algumas coisas. E é um lugar de experimentação. Por que eu estou falando disso? Porque a gente chega num lugar nesse processo criativo, nessa liderança intuitiva, onde a gente erra, onde a gente aprende, que é muito mais de experimentação, de ousar, do que zona de conforto. Apesar que lugar de zona de conforto, para mim, não é confortável. Vocês entendem isso de zona de conforto não ser confortável? O que essa louca tá falando? Vou mostrar para vocês que zona de conforto não é confortável. Se você está numa zona de conforto, por exemplo, agora, você pode estar num lugar onde você está num trabalho que você não está afim mais, você está numa relação que você não está afim mais, você está num lugar que você não tem tempo para você está num lugar que você não tem autocuidado, você está se negligenciando, você está fazendo tudo para os outros, não está fazendo nada para você, você está... Aí você é chamada para fazer uma transformação disso. Digamos que você esteja numa zona de conforto nesse lugar. Vocês acham que esse lugar que você está de zona de conforto é confortável? Ela é confortável até que você tire as vendas do seu olho e fala: uau, tem coisa melhor depois desse mundinho aqui. Até que você tire aquela redoma de vidro e fala: nossa, por que eu não saí dessa porra antes?
A zona de conforto não é um lugar confortável, é um lugar de medo. Você tem medo de sair dela porque é um lugar caseiro. Troca a zona de conforto por lugar caseiro. Só é caseiro. Você só tá aí porque você conhece. É um lugar conhecido. É um lugar conhecido. Eu fico ali na minha vidinha, naquelas coisinhas e tal. Porque levantar essa redoma e olhar lá é o medo do desconhecido. É o medo de fazer a mudança. É tudo medo. Você sente segurança no que é conhecido, mas agora você pode estar trazendo uma visão, um olhar que, olha, uma portinha, por isso que eu falo das portas. Uma portinha se abre, você olha ali, acende o holofote, né? Você tá lá no barco, lá, chegou num lugar cheio de rochas, é noite, tá escuro. Você tá lá você não tá com a luneta mais, você tá com o holofote. Então o holofote, ele tem um campo de iluminação. Você não consegue iluminar além daquilo ali. Ansiedade é querer iluminar além do campo da iluminação. Você não vai iluminar além do campo da iluminação, entende o que eu tô falando? Você vai acender o holofote e vai ver o que tá ali. Passou entre duas rochas gigantes. Estou lá no meu barquinho. Ó, aqui dá para ir. Vamos, aqui não tem rocha. Não tô sentindo o cheiro de chuva. E vai, baby steps. Sabe o que é baby steps? Um passinho, uma remadinha de cada vez, né? Não dá para fazer uma coisona. Então, assim, se eu abro uma porta para você, se você está sendo convidada a passar entre dois rochedos, você vai mirar o seu holofote para o mar e vai ver que não tem onda batendo, vai ver que não tem vento chegando. Você tem discernimento para saber que você vai entrar ali ou não. E aí você entra, passa por entre os dois rochedos. Depois que você passa pelos dois rochedos, abre aquele marzão com aquele horizonte incrível e aquela lua cheia que você fala: por que eu não passei antes por esses dois rochedos? Aí você deita no seu barco, toma o seu gin. Tô falando de pirata já. Toma o seu gin, olhando a lua e relaxando do medo do novo que você passou e fala: por que eu não vim pra cá antes? Por que eu não vim pra cá antes? É assim. Então, se você sente um chamado da vida e aquilo vibra, você tem vontade, porque o que é caseiro e ilusoriamente confortável já não está mais confortável, você não está sentindo. Você está achando que está confortável porque você não está sentindo, você está congelando pelo medo de fazer a mudança. Está congelando, está floreando, está reagindo com a fera, ficando brava, tá intelectualizando, criando histórias para aquilo fazer sentido, mas tá ruim. Você chega na menstruação, o negócio aperta para falar para você: cara, você não aguenta mais isso. Aí você fica ali, na casinha, né? Dentro da casinha. Não é confortável. Você acha que é zona de conforto. Consegui convencer vocês de que zona de conforto não existe? Zona de conforto, achar que você está na zona de conforto é que você está com medo, tá? A Larissa está falando só verdades. Então pega essa história do barco e entende, né, que
que esse momento da experimentação é um momento de ousar. Você pode ter um fracasso. Eu não sei se eu acredito em fracasso também. Isso dá uma outra reflexão. Vamos refletir sobre o fracasso amanhã. Amanhã a gente vai falar do fracasso, da integração, a gente vai falar de abundância, tá bom? A gente vai falar, deixa eu ver que horas são aqui. A gente vai falar de integração, vamos falar um pouquinho mais sobre... Gente, toda vez que eu decido olhar no relógio são 22h30, vocês perceberam isso? Que coisa! Que mais? Amanhã a gente vai falar sobre a integração e sobre esse sentimento que a gente tem da realização. Esse sentimento da realização, sentir a realização, é tão... Vamos falar amanhã. Vamos incorporar esse sentimento da realização um pouquinho, para a gente querer realizar na nossa vida, né? Quero que vocês coloquem, então, nesse ponto que a gente está na jornada, nesse cinturão de forças que vocês estão carregando, nesse navegar aí. Eu vou até postar uma pirata linda lá no grupo para vocês, que eu tenho ela aqui toda, não é pirata, mas é uma mulher, uma gypsy, lá daquela época dos navios, dos barcos, piratas, enfim. Essa mulher tem um cinturão de forças que a gente precisa desenvolver e sempre acessar, né? Desenvolver a conexão com eles, que é a intuição, a compaixão e a integração que está no nosso útero, tá? Amanhã a gente vai falar mais sobre a integração. A gente falou muito sobre a compaixão, né? Sobre esse auto-amor, sobre as crenças limitadoras. A gente falou muito sobre o arquétipo da mãe, da amorosidade, do se ver, do se sentir. A gente falou muito mais hoje sobre a liderança, que é uma liderança intuitiva, no feminino, né? E essa força que a gente precisa ter para a busca dessa integração, que a gente vai ver mais amanhã, né? Porque sem essa ousadia, sem esse lugar de sair do medo do fracasso, a gente não vai colher os frutos, a gente não vai conseguir sentir a coisa da realização, aquela experiência da realização, que é tão boa, tão gratificante, tá? Bom, eu sempre fui chamada assim na minha vida para liderar, sabe? Sempre tive assim, tudo que eu vou fazer, eu entro num lugar muito de liderança, assim. E sempre me percebi sendo muito invalidada no meu processo de liderança. Porque a visão patriarcal da liderança é totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Vocês concordam comigo? Então, eu tive uma chefe uma vez, por exemplo, que ela começou a me boicotar muito forte, muito forte. Ela começou porque o que eu fiz, assim, as enfermeiras, né, do meu plantão, elas começaram a gostar muito de mim, a gente fazia dinâmicas de grupo, eu tinha um lugar dessa liderança aonde eu
eu compartilhava, era uma coisa muito mais amorosa, mais compartilhada, né? Era uma coisa muito motivadora, assim. E eu era amiga delas, assim, eu tinha uma coisa mais amigável, né? E ela tinha, essa minha chefe, ela tinha uma visão muito ruim, assim, ela falava, olha, elas vão rolar em cima de você desse jeito. Isso na visão dela era fraco, né? Era uma liderança fraca. Mas eu trabalhei muitos anos nesse lugar e eu vejo que o quanto isso funcionou, sabe? Então, hoje em dia, as empresas que estão se adequando à nova visão do que são as habilidades, né, dessa nova era para um bom profissional, elas estão abrindo mais para esse lugar de liderança que é mais da energia feminina, tá? Amanhã a gente vai falar um pouco mais dessa nova era. Eu quero integrar vocês com o que está acontecendo nesse novo momento. A gente está aí, né, partindo aí, era de Aquário, é outro lugar. Então, tem um estudo que fala sobre os profissionais da nova era. Esse estudo foi feito em 2018 sobre as competências humanas que vão ser necessárias para essas profissões do futuro. Então, eu quero trazer uma visão desse macro para vocês, integrando com o micro, com o que você está fazendo, com o seu ciclo. A gente vai estar falando de realização, né? De coisas que eu quero ofertar aí para o mundo também, tá bom? Ah, olha quem tá aqui, Fábio, presente. Fábio me trouxe, legal, foi muito sincrônico. Eu tava aqui jantando e vi uma live do Fábio acontecendo ali, pum. Fábio veio falando do quê? Das competências humanas na nova era, né? E eu achei aquilo maravilhoso. Falei, gente, a minha aula, parte da minha aula de amanhã, né? E ele acabou de entrar e eu tô falando das competências da nova era que ele acabou de falar na live dele. Então é isso, estamos aqui conectados, um processo lindo. E é isso, gente. É uma sintonia. Essa é a palavra, Fábio. Essa é a palavra. Grata por ter falado sobre isso. Eu não consegui assistir a live toda, mas grata por ter falado sobre isso, colocando as suas palavras, colocando a sua visão. Me trouxe muitos elementos para a nossa aula de amanhã. E bem-vindo amanhã. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Então, mulheres, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, assim, esse lugar de entender o processo criativo feminino dentro dos seus poderes que são muito próprios do ciclo e assumir, ter essa força de ação para assumir essa liderança feminina que é intuitiva. E confiar nela, eliminar essas crenças limitadoras de que essa liderança intuitiva, ela é fraca, entende? Ela vem antes da ação, é o farejar, e essa é a grande magia. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido rico e mais uma vez transformador, como as outras aulas. E que vocês possam, sim, colocar em prática, trazer para a vida de vocês, diária. E amanhã a gente vai falar de multiplicar,
de integrar e realizar esses conhecimentos, para levar a nossa última aula, né? Para levar, para entrar nas nossas células, para mudar a nível de DNA, para fazer um movimento para as próximas gerações, enfim. Vamos fazer essa transformação para o todo também, tá bom? Grata pela presença de todas vocês, grata Fábio, que sintonia, fiquei impressionada aqui. Grata Nelise, Denise, pura luz, vocês também, tô amando o nosso grupo. E vou mandar essa música do começo da live para vocês, que é linda, tá bom? Essa letrinha fofa dela, para iluminar a noite de vocês. Lindos sonhos. Namastê. E até amanhã, 21h12. Estaremos aqui, nossa última aula do curso Força Criativa Feminina. Beijos. Grata por estarem aqui, por serem vocês.